Nacional de Patos, retornei para aquela campanha histórica que a gente foi vice-campeão da Série C, indo para B. Num ano que, convenhamos, o que não faltou para o time de casa foi problema, né? Porque salário atrasado, despejo, o que tinha de ter e não ter. Inclusive, o Icasa é uma marca negativa, mas, enfim, fez parte daquele processo. Foi o primeiro clube do futebol cearense a decretar greve de treinamentos, né? Isso nunca tinha acontecido aqui. E eu lembro que eu estava no Romeirão e, de repente, todo mundo decidiu a não treinar. E o Turato desceu com vocês, depois voltou e foi conceder entrevista, que era o grande líder daquele Justamente. time. Né? Eu sempre cito que, para mim, o Turato foi muito importante naquele grupo, teve uma liderança muito forte. Você citaria outro nome? Você concorda comigo? Lógico, eu até pergunto, você concorda comigo? O Turato era realmente o líder? Ou tinha outro na sua visão? Ou outros líderes também naquele grupo? Tinha outros, tinha o Nálio, né? Deixa eu ver se eu recordo bem aqui, o próprio Elanada, um cara muito centrado. Tinha uma galera boa, viu? Tinha uma galera boa, a gente passou por muita dificuldade, mas a gente se superava. A gente superava cada treinamento, a cada jogo e deu no que deu, né? Deu num acesso. Num detalhe não foi, num não detalhe foi a gente não foi campeão, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí, falando especificamente do dia do acesso contra o Duque de Caxias, só um detalhe, o João Paulo não foi expulso, né? Não foi machucado, ele foi expulso porque pela primeira vez eu vi um goleiro ser expulso fazendo cera com 2 cartões amarelos. E aí o juiz expulsou ele aos 38 do segundo tempo. Convenhamos, a pressão ali para aquele Duque de Caxias subir foi pesada. Com o direito à escoba antes do jogo, gritando que ia subir, não sei, estavam a atrasar o jogo para uma coisa. Aconteceu de tudo. Foi uma resenha. Aí, Tony, resumindo, aí nesse dia, aos 38, o João Paulo tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso e eu entrei no jogo. E aí, meu irmão, na o primeiro lance do jogo fui logo uma defesa, no segundo lance foi só logo uma bola na trave, acho que até hoje está balançando essa bola, depois fez outra defesa, e aí o juiz parece que deu mais 5, foi 6 minutos, foi até 51 minutos de jogo, aquela pressão, a gente com um jogador a menos e depois a gente só comemorou e graças a Deus deu tudo certo. E a comemoração eu lembro, foi boa. Depois de 2013 fui para o Nacional de Patos, retornei, fui novamente bem demais lá na minha passagem, e aí 2013... teve o ano, aí eu retornei, teve o ano que o Icasa ficou um ponto para subir para a Série A, né? Eu participei daquele grupo, era João Ricardo, eu e o Camilo, depois foi o Gilberto, ficou entre eu e João Ricardo jogava e a maioria dos jogos eu estava na reserva. E aí 2014 foi o pior ano para mim, foi o ano da minha lesão, eu passei quase um ano e meio parado, né? E aí eu voltei só em 2015, e quando eu voltei eu fui para São Paulo, para o Atlético de Sorocaba. Que aí o Tarcísio me fez essa indicação para mim para o Atlético de Sorocaba. O Tarcísio Pugliese. Isso. A qual tem um grande respeito. E aí, quando foi 2015, aí quando eu achava que as coisas iam andar, quando terminou o Paulistão, não apareceu nada, e aí o único telefonema que eu recebi foi do meu compadre Raimundinho. E aí foi pro Alto Santo. Eu para ser bem sincero, eu morava no Ceará, mas não sabia onde é que ficava o Alto Santo. E para tu ver, às vezes Deus coloca umas coisas que é para você pegar a impulsão, né? E eu comecei do zero de novo, fui para a 3ª divisão. Só que aí da 3ª divisão, Deus abriu um clarão. Que aí a gente foi campeão da 3ª, eu fiquei, a gente foi campeão da 2ª, naquele imbróglio todo com o Ferroviário e tudo. E não jogou a 1ª divisão por causa de uma briga política, né? Entre a prefeito e o presidente, acabou que ele desistiu e o Ferroviário é quem herdou a vaga. E aí, quando o Ferroviário herdou a vaga, automaticamente o Marcelo Vilar assumiu o Ferroviário e me convidou. E aí eu fiz parte do Ferroviário já, a gente não fez nem pré-temporada, a gente pegou aquele time de 2017, onde foi a sensação, né, do campeonato, foi vice-campeão cearense, a gente só foi parado pelo Ceará, e ali também foi onde abriu as portas para mim. E também no título da Série D, você estava naquele título da Série D? Não, eu estava no 13. No 13, aí foi. Exatamente. Isso foi um ano depois, né? Um ano antes eu estava no Ferroviário, aí depois do Ferroviário eu fui para o Guarani de Juazeiro, para a D, o Washington me ligou para me fazer uns jogos ainda na D, só que aí quem estava jogando era o Léo, eu fui... e estava precisando de goleiro, eu fui. Só teve 2 meses de competição, porque naquela época, se eu não me engano, era 4 times em cada grupo, e isso era 6 jogos, e aí acabava rapidão. E aí logo em seguida eu fui para Floresta. Então você chegou aí para o Guarani? Foi pouco tempo a passagem que eu tive no Guarani, não foi nem 2 meses. Isso. Aí eu fui para o Floresta. Não chegou nem a jogar. Então. Nem a jogar. Aí eu fui para o Floresta, e aí a gente foi campeão da Fares Lopes pelo Floresta, com o Raimundinho. E aí fomos campeão dos campeões em cima do Ceará, no estadual, no início do ano. Chegamos a primeira vez na semifinal, que o Floresta era
primeiro ano que o Floresta estava na primeira divisão, a gente pegou a semifinal, sendo por Fortaleza, e foi daí que eu recebi o convite do Flávio, para ir para o 13 em 2018. E lá pegou pênalti. Dá para dizer quantos pênaltis já pegou na carreira? Já quando é atacante, você diz quantos gols você fez, mas o goleiro, né, e os pênaltis. Não tenho noção, não parei